Oi, tudo bem com você? Eu sou a Dolores Silva, sou terapeuta holística e trabalho ajudando mulheres a vencer a crise no seu casamento. E hoje o vídeo vai falar sobre dois aspectos que importantes que se você não ficar atenta, você pode sim levar o seu casamento para uma crise em função desses dois, eu chamo desses dois vilões. Um deles, o primeiro vilão é a baixa estima. O segundo aspecto é o acúmulo das mágoas e os ressentimentos. Então eu vou estar abordando nesse vídeo por que é tão importante que você fique atente a esses dois aspectos para que eles juntos não levem você a ter a crise no seu casamento. Porque são os dois fatores importantíssimos que é o pilar inicial de uma crise, a crise no seu casamento. Então, antes de falar sobre baixa estima, vamos definir aqui o que é autoestima. Então, autoestima não tem nada a ver com aspectos externos. Ah, cortei o cabelo, né? Fiz as unhas, coloquei uma roupa bonita. Isso não tem muito a ver com autoestima. A autoestima tem a ver exatamente com o aspecto de dentro, a forma como você se vê como indivíduo, a forma como você vê se você é capaz ou se você não é capaz, se você acredita em você, se você não acredita em você. Então isso é a autoestima. E essa autoestima ela é desenvolvida basicamente quando a gente está lá na infância. Então se nós tivermos aí a atenção devida, a gente costuma ter uma autoestima, a gente costuma ter muito claro o nosso valor, os nossos talentos, as nossas competências, né? E no caso contrário, que é a baixa estima, é justamente o que a grande maioria de nós acontece. Por quê? Porque a nossa mãe ou a pessoa que nos criou também não tem essa autoestima, essa coisa muito bem estimulada, né? Então a criança, nós, enquanto criança, nós acabamos ficando em deficiência com esse cuidado, né, que faria com que nós tivéssemos uma autoestima inabalável. Então, a baixa estima é justamente o contrário disso, é quando nós não sabemos o valor que temos, não acreditamos no nosso valor, ou até mesmo quando nós perdemos aí essa capacidade de vermos o quão valorosos somos, seja no aspecto profissional, seja no aspecto enquanto ser humano. E no caso aqui, de qual que eu tô falando, no caso aqui do casamento, né, na sua condição de mulher. Então, por que a baixa estima, ela é uma das primeiras, um dos pilares que leva à crise? Porque uma mulher, né, que tem baixa estima, ela descuida, ela não consegue perceber a importância dela no seu casamento. Ela não consegue ver o quanto ela é valorosa, o quanto o ser mulher, o ser feminino, o quanto ela é. Sem ela, a casa dela vira um caos. Sem ela, sem a mulher, o homem com certeza se perde, os filhos se perdem. Então, uma mulher que tem baixa estima, que não sabe a importância de você enquanto mulher, enquanto esposa ali no seu lar, você acaba se perdendo, né, em função desse baixo nível de estima, né? Às vezes você tá bem, às vezes você tá mal. Então, como que foi o processo, né? Como foi aí com você quando você começou o seu casamento? Você não tinha um alto valor, né? O seu marido não convenceu você de que você era a mulher mais linda da vida dele, por isso que você aceitou casar com ele? E eu acredito que até hoje o seu marido pensa isso a seu respeito. Só que você, quando você estava lá começando o seu relacionamento, você com certeza cuidava muito de si, defendia muito os seus valores,
não engolia sapos ou não deixava o que era importante para você de lado. Quando uma mulher casa, quando a gente casa, a gente vai para um casamento cheio de expectativas, cheio de romantismo, né? O que não é nada ruim, né? Acontece que no decorrer da convivência, né, com seu marido, você acaba se perdendo, você acaba, vamos dizer assim, engolindo muitos sapos, você acaba se desgastando para manter aquela relação. E quando você pensa que não, uau, você está literalmente um bagaço, cansada, se sentindo desvalorizada, se sentindo acuada, se sentindo mal, porque faz, ninguém reconhece você, ninguém traz contigo o teu valor. Você fica na dependência de que o seu marido te valorize, você fica na dependência que o seu filho te valorize. E você, né, que seria a pessoa mais importante para fazer essa mágica acontecer, que é você ver o seu valor, que é você ver o quanto você ali contribui, né, para o seu casamento. Você acaba o desenvolvimento ali, a convivência com seu marido vai minando um pouco da sua estima, do seu valor. Então é claro que isso tem muitas ligações, né, muitas coisas ligadas com o corpo. Às vezes você acha que porque você engordou, porque deu estria, porque o peito caiu, enfim, porque por aspectos físicos você acha que você não é mais bonita. E não é verdade. O seu marido continua te achando uma mulher interessante, continua te achando a melhor mulher do mundo. Acontece que só ele achar isso não faz com que você se sinta a mulher mais bonita. E aí você começa a aumentar, a focar, né, na coisa ruim. Aí você começa a ficar ruim consigo mesmo. Você começa a negociar com a mediocridade, né? Que é isso? Você começa a ficar igual com todo mundo, embora você sempre foi uma pessoa que cuidou de você, que defendeu o seu ponto de vista, que não se permitia passar por cima dos seus valores. Chega um momento que na convivência, com o acúmulo de várias coisas que vai acontecendo, você começa a perder aí esse contato consigo mesmo, você começa a negociar com a mediocridade, você começa a se perder no meio ao seu casamento, porque você faz e faz muito pelo seu casamento, porém você não tem esse retorno, você não tem esse reconhecimento, e é necessário ter esse reconhecimento. A questão toda é que esse reconhecimento tem que partir, tem que vir exclusivamente de você, porque somente você pode ver o quão importante é você inserido ali no teu casamento. Então, a baixa estima acaba fazendo com que você perca ali toda o seu cuidado contigo mesmo e vai acumulando isso ao longo dos anos. E o que é o segundo aspecto? O que é esse segundo vilão que leva? Que é o acúmulo de ressentimentos e mágoas. Então, a forma como ele diz, o jeito que ele diz e a forma como você ouve as coisas começa a fazer ruído dentro de você. Por baixa estima, imagina, você está com a baixa estima e é acrescido a isso, você ouve coisas que não chega muito bem, que não fica muito claro, que não fica muito definido para você, que não fica entendido para você. Você ali tem uma situação pontual que te machucou, que te feriu, o jeito que ele falou, a forma que ele disse, como ele disse,
tudo isso fez em você uma dor, causou em você uma dor, uma mágoa. Só que você foi, até sentou, você disse a ele, você conversou, né? Mas não mudou. Você viu que se você continuasse conversando, né, ia dar pano para manga aquela situação. Mas você, infelizmente, você se vê por vencida. Acaba, deixa, tá bom, deixa pra lá, mas eu não gostei do que você falou, do jeito que você falou. E vai deixando essas coisas pequenininhas, minúcias, passando. E quando você vê, ao longo de uma convivência de anos, você vai ver que isso causou acúmulos de ressentimentos, de mágoas. Acrescido da baixa estima, isso vai gerar em você uma situação de estresse, de você vai se sentir perdida. Vai chegar um momento que você vai questionar se você tá com a pessoa certa. Você vai começar a duvidar dos seus sentimentos com relação a esse homem. Por quê? Porque cada coisa que ele vai falando é como se você fosse colocando dentro de uma bolsa, né? Pedrinhas, 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 e aquilo fica ali. E às vezes essas pedrinhas mexem alguma coisa, você dentro de você tem isso, começa a alimentar aquilo, começa a aumentar ali a sua capacidade, e aquilo vai aumentando. E quando você vê que quando você se percebe, você tá se sentindo a pior pessoa do mundo, você tá magoada, você nem sabe o porquê que você tá magoada com ele, você só está magoado. Você começa a ter situações em que você aumenta a sua irritabilidade. Você não percebe isso. Por quê? Porque começa a ficar tão lá no inconsciente, né? Você faz e não percebe. É claro que isso também vai ter ruído do outro lado, é claro que isso também vai machucar, vai ferir o seu marido, o seu filho, quem quer que seja. Mas agora eu tô falando exclusivamente de você. Então, quando você começa a ter esses acúmulos de sentimentos, de mágoas, de situações que aparentemente foram mal resolvidas, como é que você sabe que foram mal resolvidas? Foram mal resolvidas porque quando você toca nesse assunto, ainda tem um sentimento ruim, um desconforto por dentro. Por isso que existe aí você ficar atento a essas questões. Não deixar as coisas saírem do seu controle. Mas e o porquê então que a mágoa e o ressentimento se instala? A mágoa e o ressentimento se instala porque a pessoa mexeu com coisas que é importante para você. Coisas que não é importante, você vai ali conversar, vai colocar a sua opinião e aquilo não teve nenhum tipo de impacto para você. Mas se aquilo que ele mexeu, a forma que ele falou, impactou você de uma maneira negativa, é porque mexeu com coisas que são importantes, onde você valoriza. Por isso, a importância de você não se deixar levar pela sua baixa estima, e não valorizar, não cuidar com aquilo que é valor para você. À medida que você vai convivendo com seu marido, você vai deixando isso para lá. E isso é um tremendo veneno. Ao longo dos anos, isso vai virar um estupim. Quando você vê, bum, estourou a bomba e vocês dois aí nem sabem exatamente o porquê que tá na crise, só sabe que tá na crise. Sabe que tá na crise porque vive brigando, sabe que tá na crise porque nada tá bom mais. Sabe que tá na crise por quê? Porque perde libido, vocês perdem aí a vontade de estar próximos um do outro. Você começa a ficar irritadíssima. Você e ele, vocês começam a brigar por qualquer coisinha. Por quê? Pelo acúmulos de sentimentos e mágoas.
E tem mais outros fatores, claro que tem mais outros fatores, mas hoje a gente vai falar basicamente desses dois aspectos. Então é preciso que você fique atente, é preciso que no momento em que primeiro você saiba qual é o seu valor, primeiro você saiba o que é importante para você dentro do seu relacionamento, para que você não negocie. Deixe isso para lá, porque se deixar isso para lá, você vai somatizar em mágoas e ressentimentos, e isso vai acabar estourando lá para frente, fazendo com que você desencadeie uma das piores crises, se talvez a maior crise do seu casamento, que pode sim pôr fim a ele. Então hoje o vídeo eu falei sobre quais são os dois vilões, os maiores vilões que levam um casal levar a crise. Falei sobre a importância de você ficar atenta e que você precisa realmente observar e analisar para que você não deixe isso ser alimentado. Eu gostaria que você, se esse conteúdo foi importante para você, se teve relevância, eu gostaria que você compartilhasse para as outras pessoas, para as mulheres que precisam ouvir aqui o que eu tenho a dizer a respeito. Se você não for inscrito aqui no meu canal, que você se inscreva e compartilhe. Como você deixa aqui algum comentário dizendo se esse conteúdo foi relevante para você. Eu deixo você agora no melhor lugar do mundo, dentro de um abraço.